Você é filho de Israel ou da religião? Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu vou falar sobre os filhos de Israel. Muita confusão que as pessoas fazem achando que quando a Bíblia diz filhos de Israel, quando a Bíblia diz que vou derramar bênção sem medida, eles falam, é comigo, é minha essa bênção, a prosperidade é minha. Quando ele diz, guarda o meu Shabat, guarda as festas, celebre as festas, é os filhos de Israel, não é comigo. Então, as pessoas fazem essa confusão porque a teologia ensinou dessa forma. Eu quero trazer uma palavra muito importante para você aqui. A única chance de nós termos salvação é se nos tornarmos filhos de Israel. Povo de Israel. E eu vou explicar isso de acordo com a palavra de Deus. Tem muita gente sendo filho de pastor, filho de rabino, filho de dogmas, tem uma filiação com a sua igreja, mas nada disso importa. O que importa no reino de Deus é ser filho de Israel. Inicialmente, eu quero compartilhar com você a Bíblia para nós já irmos entrando nesse importante tema. Veja só. A primeira coisa que eu quero explicar é que os filhos de Abraão, Abraão teve Ismael e teve Isaac. A promessa foi para Isaac. Paulo nos diz que há o filho da promessa e o filho da escrava. O judeu que não crê no Messias, ele age como filho da escrava. O judeu que crê no Messias age como filho de Abraão, Isaac e Jacó, que teve o nome mudado para Israel. O cristão que não crê na lei de Deus, ele está agindo como filho da escrava. E o cristão que crê nos mandamentos de Deus está agindo como filho da promessa. Há dois filtros, um no judaísmo e outro no cristianismo, ou nos povos gentios. O judaísmo nega a pedra que é Yeshua, nega que Yeshua é o Filho de Deus. Ele tem um mandamento, mas ele não tem o testemunho de Yeshua. O cristão, ele diz que tem Jesus, mas não tem os mandamentos. Ele está em falha também. Quem é o povo de Israel hoje? O que tem o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso eu provo para você aqui em Apocalipse 14, 12. Veja só, aqui está a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O judeu como Paulo, Pedro, João, Tiago, que cria em Jesus e tinha o mandamento de Deus, está na perseverança dos santos. O judeu que crê na Torá, mas não tem o testemunho de Yeshua, não está na perseverança. O gentio que diz que tem Jesus, mas não tem a lei como válida, não está na perseverança. Então, esse aí já é um agravante. Mas o que eu quero trazer aqui é a questão de como nós devemos ser filhos de Abraão pela fé. Devemos fazer parte do povo de Israel. E quando Deus diz, como diz no vídeo passado, sobre as festas, diga ao povo de Israel, você tem que estar incluso se você faz parte do povo de Deus. Veja o que Paulo diz, olha, sobre os judeus que não crêem em Yeshua. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos que são de Israel são israelitas. Olha, o que ele está dizendo? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, os filhos da promessa, os filhos da livre, é que são povo de Deus. E Paulo está dizendo, nem todo judeu é israelita.
Em outras palavras, seria mais ou menos isso. Nem todo aquele que nasceu em Israel é israelita, é povo de Israel, porque o povo de Israel é o filho da promessa. Nós dizemos, os cristãos dizem, nós somos filhos de Abraão pela fé, pela promessa que foi feita a Abraão. Então, nós somos uma classe diferente de judeus que não crê e de cristão que não crê na Torá. Somos diferentes de judeu que não crê no Messias e de gentios que não crê na Torá. Temos que ser diferentes dos dois. Nós temos que ter os dois testemunhos, como foi lido. E agora eu vou reforçar isso com as palavras aqui, te provando que existe algo muito especial aqui, que você precisa fazer parte de um povo, que é os descendentes de Abraão pela fé. Ok? Lá em Mateus capítulo 10, verso 5, vamos lá agora. Mateus 10, 5. Diz assim, ó. A estes 12, Jesus dando-lhes a seguinte a instrução para os 12. Eles estão enviando aqui os 12 discípulos. Então ele fala, a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Ele enviou os 12 apóstolos, ó, não vai no caminho dos gentios. Para você ser povo de Deus, você não deve ser gentil, você deve fazer parte do povo de Israel pela fé. Não é do judeu não crente no Messias, é do povo que crê, filho de Abraão pela fé. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aqui. De preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que são as ovelhas perdidas? Aqui tem algo muito grande aqui que eu vou tentar resumir de uma forma bem modesta. As 12 tribos de Israel foram divididas em dois reinos. O reino do norte, 10 tribos. O reino do sul, 2 tribos. Tanto as 10 tribos quanto as 2 foram levadas para cativeiro. As tribos do sul foi para a Babilônia e voltou para Israel, que é essas pessoas que estão lá em Israel hoje, né? As descendentes, enfim. As pessoas que continuam até hoje vêm segmentando daquele povo que voltou. Aí, e as 10 tribos foram espalhadas no mundo. Por causa do tempo, eu não vou ler o texto aqui agora, mas a Bíblia diz que Deus espalharia as nações de Israel e ela se misturaria com o paganismo, que é o que acontece hoje. Tem pessoas que têm DNA, ainda que pouco, mas tem DNA do povo judeu e está no paganismo, nas religiões pagãs, inclusive celebrando festas pagãs, como Natal, por exemplo. Isso é paganismo. E está misturado. Então Deus espalhou, só que ele fez promessa de, no final dos tempos, chamam de Harit Hayamim, está na Bíblia hebraica, Deus vai reunir essas pessoas espalhadas. Então Deus espalhou essas 10 tribos, e aí nós temos o Askenazi e o Sefardi, que eles procuram guardar ainda a fé. Muitos negam Yeshua, muitos creem, tá? Porque há muitos judeus crentes no Messias espalhado pelo mundo. E esses judeus, eles fazem parte do povo de Israel, os que creem no Messias. Só que nos 2 milênios que passaram aí, ou mais, porque foi espalhado lá no tempo depois da morte de Salomão, né, do filho dele, o que aconteceu? Foi dispersando. Cada um tem nem todo mundo, mas tem pessoas que têm um pouquinho de sangue de DNA judaico. E Jesus disse para eles: de preferência, não vai pelo caminho dos gentios. Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está mandando encontrar essas pessoas para reunir, porque Deus tem promessa de reunir eles de novo. Só que nessa nova aliança, Deus vai abrir oportunidade para o gentio, como aconteceu com Cornélio. Podemos dizer que Cornélio é o primeiro gentio que realmente se converteu, que fez techuvá, não é converteu, fez techuvá e veio para o caminho de Yeshua. Ok? Então, aqui uma mostra de que Jesus manda buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá em Mateus, continuando em Mateus 10, agora vamos para o capítulo 15,
15, 21. Aqui também tem a mulher cananeia, uma mulher gentia, que não tinha parte, ela não faz parte do povo das 10 tribos. E olha o que, que diz aqui, ó. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aqui, ó. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Senhor está dizendo aqui que ele foi enviado para isso, para reunir a casa de Israel. E como fica o gentil? O gentil não tem nada para o gentil. A menos, preste atenção, que ele se agregue ao povo de Israel. Não o judeu que não crê, mas ele se agregue. Ele pode ter até uma igreja que guarda mandamentos, celebra a festa bíblica e celebra e guarda os sábados, ok? Aí ele vai fazer parte desse povo, porque Jesus só vem, e aí ele deixa de ser gentil. Essa é a boa nova para nós. Nós podemos deixar de ser gentil para fazer parte do povo de Deus. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Essa mulher, ela não era parte do povo de Deus, mas ela se humilhou. E então ela recebeu a bênção. O gentil, se ele se humilhar, o problema é que nós vemos as igrejas, muitas vezes, se orgulhando, falando: nós estamos salvos e os judeus estão condenados. Não é esse o caminho. Mas aqui, o que eu quero trazer para você é isso. As palavras de Jesus: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você tem que fazer parte da casa de Israel. Ah, mas Paulo anulou a lei. Mentira! Paulo nunca anulou a lei. Mas Paulo disse algo que os pastores não costumam pregar. Efésios 2:11. Vamos lá. Efésios 2:11. Olha o que Paulo diz. Aqui eu vou dar um exemplo que deve ser a chave para você compreender. Olha o que Paulo diz ele está escrevendo para a comunidade de Éfeso. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm aliança com Deus, mas agora receberam, alguns deles receberam a palavra. Então, esses que receberam a palavra, eles têm que ter uma mudança. E olha que interessante isso. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, então vou ponto a ponto aqui, ok? Paulo está dizendo: olha, vocês devem se lembrar que outrora, antes, e agora eles estão com Cristo, ok? Antes, vocês, gentios na carne. Antes, vocês eram gentios na carne. Por que na carne? Porque o judeu na antiga aliança fazia circuncisão. E o gentio não fazia circuncisão. E por isso ele era gentil. Não tem parte, não tem. A circuncisão faz parte da antiga aliança. Ok? Uns dizem que ainda é necessário, eu não vou entrar nesse aspecto. Ok? Eu creio que não. Mas o que está escrito aqui? Paulo está dizendo: antigamente, vocês, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Aqui ele faz uma crítica ao judeu que não crê no Messias, que chama aquele gentio que está seguindo o Messias de incircunciso. Então, esse judeu que ele é circuncidado na carne, ele não circuncidou o coração, não creu em Yeshua, não crê em Yeshua. Então, eles são circuncidados por mãos humanas. Mas o crente é circuncidado pela mão espiritual no coração.
Ok? A circuncisão aí, no caso, é no coração. Nessa circuncisão, eu acredito. Muito bem. Aí ele diz assim, naquele tempo, que tempo? Quando vocês eram gentios, vocês não tinham a fé em Cristo, Yeshua, ok? Naquele tempo, estavam sem Cristo. Olha só, antes de vocês conhecerem a Cristo, obviamente, vocês estavam sem Cristo. Agora veja as consequências de quem está sem Cristo. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha que interessante. Quando os efésios estavam sem Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel. E Paulo está falando da comunidade de judeus crentes, é óbvio. Porque ele já falou dos judeus que são circuncisos na carne por mãos humanas. Esse é outro. Agora ele está falando da comunidade de Israel. Naquele tempo, estavam sem Cristo. E por vocês estarem sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel. O que mais? Por estar separados da comunidade de Israel, o que acontecia? Estranhos às alianças da promessa. Eles não tinham alianças. Que alianças? Não tinha aliança de Noé, não tinha aliança, a antiga aliança, não tinha os mandamentos de Deus. Por quê que eles não tinham? Porque estava separado de Cristo. Quem está separado de Cristo não tem mandamento. O mandamento foi abolido para ele. É sério isso. E Paulo diz, não, vocês estavam separados de Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, então vocês não eram chamados de israelitas, não eram chamados de filhos de Israel. Eram estranhos às alianças. Vocês não conheciam a aliança, não sabiam o que é mandamento, não sabiam nada. E o que acontece? Quem está sem Cristo, separado da comunidade de Israel, que não é chamado de filho de Israel e é estranho às alianças da promessa. Olha aqui. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Para quem vive assim, sem aliança, a pessoa sem aliança está sem Deus no mundo. E daqui a pouco eu vou mostrar para você o que é aliança, o que é a nova aliança, para você ver que como isso é mais grave ainda. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso era antes. Mas agora eles encontraram Yeshua. E o que acontece quando eles encontram Yeshua? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, não era isso? Eles não estavam longe da comunidade de Israel? Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Foram aproximados do quê? Da comunidade de Israel. Você passa a fazer parte da comunidade de Israel, ser chamado de filhos de Israel. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, havia uma separação, um muro de Soreg. O gentil não podia passar, o gentil nunca podia ser purificado dos seus pecados, porque ele não podia fazer sacrifício no templo. Por isso Jesus morreu e deu chance para todo mundo ser perdoado sem sacrificar no templo, porque ele mesmo foi o sacrifício. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, aboliu a lei de Deus? Nunca. Aboliu na sua carne, quando ele morre, com a sua carne, ele aboliu algo. O quê? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Veja só que não é a lei, não são os mandamentos. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que é isso? Você pecou, você mata uns cordeiros, tem que fazer a lavagem mas a lavagem de mãos foi inventada pelos rabinos. Mas as ordenanças, mas eles viviam debaixo dessas ordenanças também. Mas vamos falar aqui da ordenança de sacrifício, que purificava a pessoa. Cristo aboliu na sua carne esse mandamento. É a ordenança. Para você ser puro, você tem que ser purificado dos seus pecados, você tem que matar um animal, apresentar sangue inocente no altar. Ele aboliu na sua carne essa ordenança, você não precisa mais. Tanto que o templo foi destruído e ninguém pode mais fazer sacrifício, que só pode ser feito no templo. Agora você pode se arrepender
e apresentar o sangue de Cristo para Deus, e ele te purifica do pecado, e você está apto para seguir celebrando as festas de Deus, celebrando os mandamentos de Deus, seguindo a Deus, guardando os mandamentos. Celebrando Páscoa, como nós vimos no vídeo anterior. Se você não viu, assiste o vídeo anterior, que esse vídeo é por causa do anterior. Você deve celebrar Páscoa para ser povo de Deus. A Santa Ceia não é um mandamento de Deus. A Páscoa é um mandamento de Deus e a Santa Ceia é um recorte que fizeram, e a Bíblia não manda você fazer recorte. A Bíblia manda você cumprir o mandamento completo. Ok? Então veja só. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, o judeu e o gentil, que se arrepende, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. É isso. Exatamente isso. Você estava afastado da comunidade de Israel e você é aproximado. É o que Paulo acabou de dizer. Você é aproximado quando você tem o quê? Quando você se aproxima de Cristo, você tem aliança. E aí você tem, porque olha, para a gente terminar, que eu já vou para outro versículo para a gente encerrar. Vamos pegar isso aqui. Naquele tempo estava sem Cristo. Por estar sem Cristo, estava separado da comunidade de Israel. Você não era, quando falar o filho de Israel, fala, não é comigo. Estranhos às alianças. Você fala aliança, a lei de Deus. Não, a lei foi abolida. Isso é para quem é gentil e não tem Deus. E o que acontece quem está assim? Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o que traz você para perto do verdadeiro Messias, Yeshua HaMashiach, ou Jesus, é o quê? É você entrar em aliança com Deus. As alianças, para quem não tem o Messias, são estranhas. Se você tem o Messias, a aliança tem que ser conhecida. Aí eu pergunto para você, o que é a nova aliança? Você tem o Messias? Então você tem aliança. E o que é a nova aliança? Eu vou mostrar para você nas palavras de Paulo. Paulo está citando Jeremias 31, mas ele está validando as palavras ele mesmo escrevendo. Se eu falar de Jeremias 31, alguns vão dizer, mas isso é aqueles que são judeus, do Antigo Testamento. Então eu vou ler no Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá. Hebreus, capítulo 8, verso 6. Veja só. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, Jesus, ele é o quê? Ele é o mediador de uma aliança superior. Você tem Cristo, você tem aliança? Que maravilha! Você cumpre a aliança de Deus? Essa que é a questão. Veja aqui. Por quê? Se aquela primeira aliança, a antiga aliança, não confunda a lei com a aliança. A lei, ela existe eternamente. A primeira aliança, Deus fez com o povo com base na lei. Por eles não respeitarem a lei, a aliança foi quebrada. A lei continua intacta. Aí ele faz uma nova aliança com base na lei. Veja só. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Mas a primeira aliança foi abolida. Não a lei, a aliança. E, de fato, repreendendo, diz: Eis aí, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Olha, Deus falando que vai fazer a nova aliança. Aliança com Cristo, né? E firmarei nova aliança. Com quem? Com a igreja? Com os gentios? Não. Deus está dizendo que ele vai firmar nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você lembra que eu falei no comecinho? As 12 tribos, as 2 tribos do sul, casa de Judá. As 10 tribos do norte, casa de Israel. Então Deus falou, eu vou fazer uma aliança com as 2 casas. Não é com o gentio.
E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Agora, você vai ver o que é a nova aliança para você saber se você está dentro dela ou fora. Se você tem Cristo de verdade ou tem um Cristo falso. O Cristo falso aboliu a lei. O verdadeiro está na aliança. Veja o que diz. Deus falando, explicando o que é a aliança nova, o que é a nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei, de novo, com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Ó, é esta a aliança. Agora ele vai falar o que é aliança. Na sua mente, imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Veja que as pessoas dizem, nós estamos na nova aliança. A nova aliança é a lei de Deus escrita no seu coração. Se você foi ensinado a vida toda que a lei de Deus foi abolida, mentiram para você, o diabo veio para roubar, matar e destruir. No original grego, o falso profeta veio para matar, imolar e desviar inteiramente do caminho. É isso que diz no original. E é isso que muitas pessoas, a maioria das pessoas tem se desviado da Torá, se desviado do caminho. Porque a nova aliança é a lei de Deus gravada no seu coração, na sua mente. E ela é feita com a casa de Israel. Você tem que ser aproximado da comunidade de Israel, como nós acabamos de ler em Paulo. E para finalizar, eu lembrei agora de um outro que é inspirado, eu vou finalizar te mostrando o que acontece com o gentil. Porque os estrangeiros, eles têm chance. Quando eles têm chance? Quando eles se aproximam. E como que eles se aproximam de Deus? Guardando a lei de Deus, tendo a aliança de Deus, a lei de Deus gravada no coração. Guardando o Shabat, celebrando festas bíblicas, guardando o documento. Veja o que diz lá em Isaías 56. Isaías, profeta messiânico, ele fala sobre a vida do Messias. Leia todo, que é muito bom. Mas para a gente ganhar tempo, eu vou ler a partir do versículo 6. Olha só. Aos estrangeiros, não está chamando nem de gentil. Porque está falando de estrangeiros que vão se aproximar. É os estrangeiros. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, se aproximam de Deus. Para quê? Para o servirem e para amarem a sua religião, o seu pastor, a sua igreja? Não. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor. Sendo deste modo seus servos. Que modo? Sendo desse modo seus servos. Existe um modo de ser servo de Deus. Qual que é esse modo de ser servo de Deus? Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. E o que é aliança? Não é a lei de Deus gravada no nosso coração? Todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Deus está dizendo que ele vai alegrar a pessoa lá, porque ela guarda o Shabat e ela abraça a aliança. O Shabat está dentro da aliança, mas o Shabat é sempre destacado porque ele é muito importante. Aí ela abraça a aliança, ela tem amor pela aliança de Deus, pelos mandamentos de Deus. E olha como termina aqui. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Lembra? Lembra? O povo foi disperso. Agora Deus está recrutando. E você pode, mesmo que você não tenha nada de sangue judaico, você pode vir junto aqui. Porque você se torna Israel pela fé, pelo amor. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos.
Eu, você, sua família, minha família, nossa família, nossos amigos. Que assim seja, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Você entendeu? Que você que está praticando ou quer praticar e vai praticar a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as festas de Deus, o Shabat, você é filho de Israel? Que assim seja na tua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Give it to me like